Excelentíssimos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 13º episódio do nosso podcast Entre Alto e Cafés. No episódio anterior, demos início aos direitos reais. Falamos sobre propriedade, posse, domínio útil e também falamos bastante sobre o capião. E agora daremos continuidade no tema para sanar todas as suas dúvidas quanto aos direitos reais. Hoje vamos esclarecer de forma direta e estratégica a diferença entre passagem forçada e servidão, além de abordar o direito de superfície, o direito de laje, o direito de preferência e algumas garantias reais aí mais recorrentes nas provas de vocês. Então, peguem seu café e venham com a gente para mais esse episódio. Excelentíssimos, então sejam bem-vindos a mais um episódio aí de Direito Civil. Vamos tomar nosso cafezinho para dar início à aula. O nosso podcast. A gente vai dar então continuidade aos direitos civil, dando continuidade aos direitos reais. O direito civil tem muita matéria, então a gente teve que dividir em 5 blocos. A gente vai tentar dividir em 5 blocos, vamos ver se o último a gente consegue fazer em um só ou se a gente vai ter que dividir novamente. A gente vai falar sobre responsabilidade, então também é um bloco bem extenso. E hoje a gente preparou alguns temas para vocês que a banca ela adora explorar os detalhes. Passagem forçada, servidão, direito de superfície, direito de laje, direito de preferências, garantias reais. Então a banca ela adora explorar os detalhes nessas questões. E é exatamente nesses detalhes que muita gente perde muito ponto. Então, pega o café, vem com a gente, porque nesse episódio a gente vai entender os direitos reais, dando continuidade aos direitos reais, e as sutilezas do jeito certo. Então a gente vai tentar passar de maneira simples, direta, e com macete também para vocês conseguirem marcar alternativa sem sofrer. Perfeito. Eu acho que nada melhor pra gente começar do que falar de passagem forçada e servidão, né? Uma comparação aí que cai muito nas provas. Um resumo bem besta, mas para facilitar a memorização. Imóvel encravado é passagem forçada. Mas a FGV mistura com servidão para confundir. Então, fiquem de olho, prestem atenção, que é uma matéria bastante corriqueira e que gera muita pegadinha e perda aí de ponto muito tranquilo na prova de vocês. Perfeito, tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, é interessante a gente trazer para vocês essa diferença primeiro, né, de passagem forçada e servidão. Como já bem disse, né, tomar cuidado quando o imóvel encravado ou com uma servidão. Então, primeiro, o que é passagem forçada? Ele é um instituto lá do direito da vizinhança. Ele está retirado diretamente da lei para garantir a utilidade econômica e social de prédios que estão isolados. Então, qual que é o requisito do encravamento? Ele vai ser garantido apenas ao dono do prédio que não tiver acesso, por exemplo, a uma via pública, uma nascente ou um porto, né? Vai depender de cada caso. Ou seja, aquele imóvel que está encravado. O que é imóvel encravado? Então é aquilo. Eu tenho vários imóveis ao entorno dele e tenho imóvel encravado. Que esse imóvel eu não tenho acesso a uma via pública, eu não tenho acesso a uma nascente, caso que seja necessário, eu não tenho acesso a um porto. Então esse imóvel está encravado. Então esse imóvel ele vai ter direito a essa passagem forçada. Perfeito. E já aprofundando um pouquinho, o vizinho cujo imóvel mais facilmente se prestar a passagem é obrigado a tolerá-la, mas tem direito ao recebimento de uma indenização cabal. Então, a gente tem ali uma imposição legal, ele é obrigado efetivamente a tolerar essa passagem forçada, e é aquele vizinho cuja passagem seja mais facilitada, não é livre escolha do proprietário do imóvel encravado ou do vizinho. Aqui é efetivamente um requisito legal de facilidade, e se houver discussão entre um ou mais vizinhos, é possível a resolução por meio do Poder Judiciário para verificar qual é, através de perícia ou das provas a serem produzidas, qual é o imóvel mais facilmente utilizável para prestar essa passagem, e o imóvel que for selecionado vai prestar essa passagem e vai ter ali uma indenização por esse uso aí, tá? Perfeito. Nós temos então uma alienação parcial. Se em virtude de uma venda ou uma divisão, uma das partes terreno ficar sem acesso, o proprietário da outra parte então ele é obrigado a tolerar essa passagem. Como você disse, ele é obrigado. Por ser um direito de vizinhança, a
passagem forçada, ela é uma obrigação própria rem, ou seja, ela vincula esses proprietários e em razão ali dessa natureza da passagem, na necessidade da utilização dessa passagem. É até uma questão de justiça social, né? Pra tornar a possibilidade de uso desse bem. Imagina um bem que tá ali encravado no meio de um quarteirão e não tem acesso à via pública. Como que você vai entrar e sair desse terreno, desse bem, se você construir uma casa ou qualquer coisa que seja construída ali? Então é Perfeito. pensando na função social, né? Perfeito. A gente vê muito a passagem forçada geralmente no âmbito rural, em sítios, que Exato. às vezes são vendidas as propriedades ali, era, né, do pai, deixa para vários filhos. Às vezes uma porção da terra lá no meio fica vendida para um filho e ele quer vender aquela pedaço de terra. Então, nessa venda ele vai ter que ser feita uma passagem forçada aí para ele poder ter acesso a uma via. Exato, para escoamento da produção, né? E aqui nesse Sim. ponto, e é um ponto que muda bastante da servidão, é que ela independe de registro, tá? Então, por ser uma obrigação imposta por lei, pela lei, para resolver o problema do imóvel ali encravado, sem acesso à via pública, ela não depende de registro ou de um título de vontade para existir. Então, ela é uma efetiva obrigação legal e tem como requisito a necessidade física do imóvel. O proprietário do prédio ali encravado tem o direito de constranger o vizinho a lhe dar passagem mediante pagamento de indenização. Então, não esquecer também da necessidade de indenização e que a passagem vai se dar pelo imóvel que seja mais facilitado. Nem sempre o mais próximo. Porque às vezes o mais próximo já está todo edificado, acabado, terminado, e tem um terreno que é aumenta um pouquinho a distância para a via pública, mas ainda é um terreno. É possível ali a criação de um corredor para acesso ao imóvel encravado, sem causar tanto prejuízo quanto aquele imóvel que seria mais curta a passagem. Tomar cuidado com isso também, na questão Perfeito, da perfeito. facilitação. Então, perfeito. Então, isso daí, a gente falou da passagem forçada, né? Então, agora a gente vai trazer para vocês um pouco sobre a servidão, ou servidão de passagem. Diferente lá da passagem forçada, a servidão é um direito real sobre uma coisa alheia. Ela não exige que o imóvel esteja encravado, como no caso da passagem forçada. Basta que proporcione uma utilidade ou uma comodidade ao prédio vizinho. Então, nós temos alguns requisitos que a gente vai preencher aqui na servidão: voluntariedade, necessidade de registro, indenização. A gente tem que analisar umas características, o que ocorre quando a extinção, né, do registro e, como a gente já falou, tem que ter o título ao registro. Voluntariedade, por quê? Porque ele não tem um caráter obrigatório, diferente lá da passagem forçada. Ele vai ser esse ajuste de vontade entre os proprietários. Então, é um negócio jurídico. Pode ser testamento, uso capião, então tem alguns casos que podem aí gerar a servidão. Perfeito. Aqui a gente está falando de um direito real, então há a obrigatoriedade para ter eficácia erga omnes aí perante terceiros de registro no cartório de registro de imóveis. Esse registro ele vai se dar em ambas as matrículas, do imóvel que está servindo e do imóvel efetivamente receptor dessa servidão. Então, Perfeito. há necessidade obrigatória de registro no cartório de registro de imóveis para ter aí a eficácia contra terceiros, né? Certo? A servidão a indenização, aqui no caso da servidão, ela é facultativa. Porque, como a gente já disse lá, ele não tem caráter obrigatório, então vai ser o ajuste de vontade das partes. Então, a indenização ela vai se decorrendo desse ajuste. Então, se nesse ajuste ficar acordado que há uma indenização, eles vão ter que pôr ali e registrar, então, esse valor de indenização. Perfeito. Tem como características a assessoriedade, então ela é acessória aos imóveis. Ela é inalienável separadamente do prédio, então a servidão ela vira uma parte conjunta dos prédios, ela fica ali presente no título, então terceiros terão conhecimento em caso de compra e venda. Dessa forma, ela é indivisível, então ela permanece se o imóvel for efetivamente dividido. Então, se houver o desmembramento da área, aquela servidão vai acompanhar a área desmembrada e, em regra, ela será perpétua.
Não, é possível a previsão de servidão por tempo certo, mas é muito mais difícil. Em regra, ela vai ser perpétua, tá? Perfeito. A servidão ela vai poder se extinguir pelo cancelamento do registro. Pode ocorrer tanto por uma renúncia, por uma confusão, que a pessoa ela passa a ser dona dos dois prédios, ou pelo não uso durante 10 anos contínuos. Então, isso daqui é prazo em prova da hora cair. Então, lembra que a servidão ela pode extinguir-se pelo não uso pelo prazo de 10 anos contínuos. Perfeito. Só para retomar também, ponto importante de prova, ponto de diferenciação entre servidão e passagem forçada, a necessidade de título e registro. Então, para a Constituição, por ser ali um ato de vontade, um ato inter vivos, a servidão exige obrigatoriamente uma declaração expressa dos proprietários ou um testamento, seguido do subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Marca essa questão porque normalmente é o ponto que a prova tende a trazer para confundir e você consegue eliminar pelo menos uma alternativa, saber, tendo essa informação clara na sua cabeça. Perfeito. A servidão, então, a publicidade e a eficácia erga omnes, ou seja, essa eficácia oponível contra todos, ele só vai ocorrer após o registro. Então, a gente precisa ter essa publicidade. Sem o registro, esse ajuste ele vai vincular apenas as partes envolvidas, né, nesse termo de ajuste. O uso capião. As servidões que forem aparentes, visíveis, elas podem ser adquiridas por uso capião após um decurso de um tempo legal. Caso em que a sentença, daí, ela vai servir de título para o registro dessa da servidão, né? Do uso capião da servidão. Vai substituir aí a escritura pública ou o testamento, né? Para registro dessa Perfeito. servidão. E acho legal a gente trazer aqui para vocês, a gente fez, colocando aqui na tela agora, uma planilha com as principais características e diferenças ali entre passagem forçada e servidão. Acho que a primeira delas é a natureza jurídica, enquanto a passagem forçada é um instituto do direito de vizinhança previsto no nosso Código Civil. A servidão é um direito real, em coisa alheia, também previsto no Código Civil, mas em institutos diferentes, em momentos diferentes da lei. A origem, a passagem forçada, ela vem da lei, é uma obrigatória, né? Há uma obrigatoriedade. E já a servidão de passagem, ela vai decorrer da vontade das partes e depende de registro. Perfeito. A condição do imóvel. Na passagem forçada, o imóvel deve necessariamente estar encravado, estar ali impossibilitado de fazer uso aí da via pública, de ter acesso ao imóvel, enquanto na servidão de passagem basta haver uma utilidade ou um conforto para que seja ali efetivamente realizada. A indenização. Então, lembrar que na passagem forçada ela é sempre obrigatória e na servidão de passagem é facultativa, vai depender do acordo das partes. E por fim, essa questão da extinção, né? A extinção por não uso. Na passagem forçada isso não vai ocorrer, porque, aliás, enquanto o imóvel continuar encravado, houver ali um encravamento, não há extinção por não uso, enquanto na servidão de passagem, lembrem desse prazo, ocorre após 10 anos de desuso, tá? Perfeito. Então, essa tabelinha é interessante vocês terem aí anotado, vocês tirem um print da tela, né? Guarde essa informação que facilita na hora dos estudos. Exato. Facilita bem, né? Tem essa comparação. Perfeito. E embora os institutos eles tenham como finalidade o trânsito e o acesso, o STJ ele reforça que eles não se confundem. Então, não há uma confusão entre um e outro. A passagem forçada ela resolve um problema de isolamento físico, enquanto a servidão ela visa aumentar a utilidade de um prédio em detrimento de outro, mediante a conveniência dos proprietários. Perfeito. E aqui também mais uma tabelinha para facilitar o estudo de vocês na tela. Lembrar do Instituto ali da passagem forçada da servidão de passagem. Se precisa de registro de título na passagem forçada, não. Não precisa de registro de título, é uma imposição legal, enquanto na servidão de passagem é obrigatório. E o fundamento, novamente, uma emanada diretamente da lei, do direito de vizinhança, quando a gente está falando de passagem forçada, e a servidão de passagem é um direito real, ali sobre coisa alheia, então vai exigir título expresso e registro para ter eficácia
plena. Não esquecer, pessoal, são os pontos aí que a gente viu com maior incidência em provas e você elimina muitas alternativas somente sabendo essas informações. Perfeito. Então, aqui um resumo rápido, né? A passagem forçada é uma posição legal, automática, diante desse encravamento. Já a servidão é um ônus voluntário, que, para ser válido como direito real, ele deve constar na matrícula do imóvel. Perfeito. Checklistzinho rápido de estudo, acho que já virou padrão e costume aqui no nosso canal. Conceito e fundamentos de cada um. Acho que é importante você saber o conceito e o fundamento jurídico de cada um. A possibilidade, obrigatoriedade de indenização e os limites legais que cada um dos institutos ali trabalha. E quando depende de título e registro e quando não. Então, uma dica rápida é: se o enunciado diz não tem acesso à via pública, você quase sempre está no mundo da passagem forçada, pessoal. Não esqueçam. Perfeito. Então, agora, outro ponto também interessante para trazer para vocês sobre os direitos reais é o direito de superfície, o direito de laje e o direito de preferência. A FGV gosta desses temas, então a gente achou interessante trazer para vocês aqui, abordar de maneira breve e rápida, mas tentar trazer para vocês aqui um pouco sobre esses direitos. Superfície e laje são temas que estão caindo bastante. Então, o que é o direito de superfície? Ele surgiu como uma evolução da antiga FTEUSE. Então, a gente já tratou um pouco, né, sobre FTEUSE no episódio anterior. Falou bem rapidamente, né? Mas, então, uma evolução. Ele permite uma melhor utilização social e econômica do solo. Então, o Perfeito. proprietário é que ele vai conceder a outro, que é o superficiário, o direito de construir ou plantar em seu terreno por um determinado tempo. Exato. É o direito ali de usar da superfície, né? E de eventualmente colher os frutos dessa utilização. É, é um direito real, então deve ser formalizado necessariamente por escritura pública, devidamente registrado no cartão de registro de imóveis. Então, exige-se escritura pública e registro para eficácia erga omnes. E o superficiário, ele é o responsável pelo pagamento de todos os encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Então, é uma locação um pouco mais, vamos colocar, um pouco mais trabalhada. Pode ser ali uma parceria, um arrendamento, eles se confundem um pouco. Tomar cuidado. Existem alguns pontos específicos que a gente tende a tratar um pouquinho mais pra frente, mas é o que a gente tem hoje de direito de superfície no Código Civil, tá? Perfeito. Acho que é interessante trazer aqui umas diferenças de regência entre o Código Civil e o Estatuto da Cidade. No Código Civil, ele aplica seus imóveis urbanos. O Código Civil, então, ele vai aplicar seus imóveis urbanos ou rurais. Geralmente, ele tem um prazo obrigatoriamente determinado. E, em regra, o Código Civil ele não autoriza obras no subsolo. Exato. E já quando a gente fala do Estatuto da Cidade, ele vai aplicar-se apenas a imóveis urbanos. O prazo, ele vai depender, ele pode ser determinado ou indeterminado. Ele vai abranger o solo, o subsolo e espaço aéreo conforme o contrato. Perfeito. Então, tomar cuidado, existem essas diferenciações. O Código Civil e o Estatuto da Cidade, eles tratam do mesmo assunto de maneira um pouquinho diferente. Toma cuidado e observa bem isso para a prova de vocês. O direito de laje é um pouco mais recente, né? Ele foi introduzido recentemente no ordenamento para fins de regularização fundiária, especialmente em comunidades. Ah, as comunidades aí de baixa renda do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde uma casa é construída necessariamente na laje da outra. Então, o direito de laje ele veio para garantir os direitos aí de quem ocupa a parte de cima de uma unidade imobiliária autônoma logo abaixo. Perfeito. Então, o que é o direito de laje em si, né? É essa seção da superfície superior ou inferior de uma construção base. Então, eu tenho ali uma construção base e eu posso ceder tanto a parte superior quanto a parte inferior para uma nova construção. E vai manter-se assim uma unidade imobiliária autônoma. Então, eu mantenho essa autonomia em decorrência do direito de laje. Ou seja, Exato. cada um vai ter uma matrícula própria. Exato, é como se fossem dois imóveis no mesmo espaço de terreno, né? Né? Dois imóveis diferentes sobre o mesmo terreno. Os deveres aí do titular do direito de laje, ele é proibido de prejudicar a segurança, a linha arquitetônica
ou estética do edifício com obras ou falta de reparação. Então tem que tomar cuidado com isso, não dá para construir com base no direito de laje em cima da laje de alguém e largar. Perfeito. Existem algumas limitações legais aí pro exercício desse direito, né? E qualquer gasto que tenha com conservação, gasto com serviços comuns, limpeza, uma fruição de umas áreas de áreas compartilhadas, dependendo de cada caso, eles vão ser partilhados entre o dono da base e o dono da laje. Então eles vão ter que compartilhar todos esses gastos também. Quase um Lembrando condomínio que edilício, né? quase que vira um condomínio de delícia mesmo. Lembrando que a ruína da construção base, ela extingue o direito de laje. Então, se o imóvel que deu a base para esse direito de laje vier a ruir, então nós temos a extinção aí do direito de laje. A menos que o imóvel seja reconstruído em até 5 anos. Então, anota esse prazo em prova adora cair. Então, se o imóvel base ele for reconstruído em até 5 anos, não deixa de existir, então, o direito de laje. Perfeito. Acho que dá pra gente trazer alguns requisitos para a instituição. Então, quando a gente tá falando de direito de laje, a existência de construção base é um requisito obrigatório. Você tem que construir algo em cima de algo. Não tem como fugir disso. Então, o proprietário de uma construção já existente deve ceder a superfície superior ou inferior de sua estrutura para a criação da laje. Então, é obrigatório. Não tem como falarmos em direito de laje sobre terreno ou sobre uma construção que não exista, uma construção base, tá? Elas Além serão disso, tem que unidades ser unidade distintas, né? distinta, né? Porque não tem como também. Exato. Daquela. Então, Então vira um unidades. condomínio edilício mesmo, né? Exato, vai virar um prédio de um dono só, né? É, Aqui são casas distintas, são propriedades distintas, são famílias distintas, criando ali, caracterizando-se efetivamente como uma nova moradia ou espaço, né? perfeito. O direito, aqui ele vai contemplar o espaço tanto aéreo e subsolo. Então, tomado em projeções vertical. Então, a gente está falando uma projeção vertical. Então, nesse caso, quando há essa projeção vertical, elas são unidades distintas, existe essa construção base, então elas vão ser registradas como uma unidade imobiliária autônoma. Perfeito. E a gente tem a questão de sobrelevações sucessivas. Então, para a criação de novas lajes sobre as já existentes, então, Nossa Senhora, criar laje sobre sofrendo. laje é indispensável a autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes. Então, se a gente tem a primeira laje sendo construída, só a construção base vai autorizar. A segunda laje, por sua vez, depende da autorização da construção base e da primeira laje para ser possível sua construção. E assim sucessivamente. Não encontrei, e agora faço meia culpa, mas não encontrei dentro da lei qualquer limitação. Teto. A gente pode ter direito de laje aí indeterminado. Aí eu acho que vai ter que seguir as normas locais, né? Então, às vezes tem um determinado, né, uma determinada área para Altura de uma construção de construção, até né? tantos metros. Então daí vai seguir, acho que a legislação local. Estatuto da cidade e plano diretor. Exatamente. Perfeito. Autonomia da unidade. O que é importante a gente falar sobre essa autonomia da unidade? O titular da laje ele possui essa autonomia para usar, gozar e dispor de sua unidade de forma independente. Então, cada um vai ter autonomia para dispor de suas unidades independentemente da vontade do outro. Né? Como a gente já falou, ele vai ter matrícula própria, pelo fato de ser uma unidade autônoma. Então, ele vai ter que ter registro no cartório de registro de imóveis. E também o titular de cada uma dessas unidades autônomas ele vai responder individualmente por todos os encargos e tributos que incidirem ali especificamente sobre a sua unidade imobiliária. Então, cada um vai ter que pagar um imposto diferente, né? Não fica um imposto só, vai ser dividido. Perfeito. Acho que aqui dá para tratar ainda algumas limitações e deveres. A gente tem os direitos de reivindicação e sequela. A principal diferença entre a laje e a propriedade plena reside no fato de o titular da laje não pode reivindicar o imóvel ou exercer o direito de sequela, enquanto o proprietário ali de fato da propriedade plena tem esse direito resguardado, né? Perfeito. A gente tem que manter também a integridade estrutural e estética
né? Como você já tinha falado lá em cima lá. Então, não basta eu construir de qualquer forma, eu vou ter que manter essa integridade. Então, é expressamente vedado ao titular realizar uma obra, uma nova, ou negligenciar reparos que vão prejudicar a segurança e a linha arquitetônica ou arranjo estético daquele edifício. Perfeito. Também tem a partilha de despesas, né? Como a gente já tratou. Então, o titular da laje e o dono da construção devem partilhar proporcionalmente as despesas necessárias à conservação e fruição de partes que sirvam a todo o edifício, bem como serviços de interesse comum, água, luz, a depender de como for, ambos vão ter que arcar. E agora uma pergunta que eu acho que é interessante aqui, como que ficaria o direito de preferência dentro do direito de laje? A gente tem a previsão legal ali em caso de venda, existe um direito de preferência que deve ser respeitado em igualdade de condições com terceiros. A ordem de prioridade vai ser a seguinte: primeiro o titular da construção base e depois o titular da laje. Se houver várias lajes, a preferência é sucessiva entre os titulares das lajes ascendentes e descendentes. Então, vai seguindo a ordem, priorizando quem estiver mais perto da unidade alienada. Isso Ali. daí é uma questão interessante para a prova. Tem que tomar cuidado. Então, sempre tem quem vai ter prioridade é a construção base, depois aquele titular da laje. Ah, mas ela tem várias lajes. Então, a gente vai ter que analisar essa titularidade, ascendentes, descendentes, e verificar quem que é aquela mais próxima da unidade alienada ali, né, no caso. Perfeito. E a extinção por ruína, né? Lembrar do prazo de 5 anos que foi falado. Perfeito. Então, a gente passou sobre o direito de laje e o direito de superfície, correto? Então, agora a gente vai falar sobre o direito de preferência. Perfeito. O direito de preferência, ele garante a algumas pessoas, a determinadas pessoas, uma prioridade na aquisição do bem. Vai ser em igualdade de condições com terceiros. A gente vai ter essa aplicação de direito de preferência em diversos cenários. Certo? Então, a gente vai passar aqui para vocês mais ou menos alguns cenários. Como a gente falou aqui em cima, né, no direito de laje, esse direito de preferência, que a gente vai ter que observar ali quem que vai ser primeiro e depois a gente vai para os outros. Então, a gente vai passar isso para vocês também em alguns outros institutos. Perfeito. Acho que o primeiro deles, como a gente falou da superfície, acho que nada mais justo seja o direito de superfície. Se o proprietário alienar o imóvel ou se o superficiário alienar o direito de superfície, o outro tem direito de preferência. Acho que aqui sem maiores discussões, como na locação, né? Sim, né? Vai ter ali a preferência, aquele que alienar, né? Na laje, como a gente já falou, a preferência vai ter que seguir aquela ordem. Então, primeiro, titular da construção base e depois o titular da laje. Ah, mas eu tenho várias lajes. Então, a preferência ela vai ser sucessiva entre os titulares da laje ascendentes e descendentes, priorizando-se aquela que estiver mais próxima da unidade que está sendo vendida. Então, isso aqui é interessante também você falar. Quem que vai ter prioridade? Aquela que estiver mais próxima da unidade vendida. Perfeito. E prazo, né? O titular preterido aí, quem não foi avisado da venda para exercer seu direito de preferência, vai ter um prazo decadencial de 180 dias para depositar o preço e haver para si a parte alienada. Perfeito. Isso no caso de lajes, né? E também. Eu acho que é mais Exato. ou menos. Bom, eu acho que cada instituto vai ter um prazo, mas laje é 180 dias, né? Locação, salvo engano, é o mesmo. Sucessão. Um Sucessão também é o cordeiro tem mesmo. preferência na compra da cota hereditária que outro herdeiro pretenda ceder a estranhos, devendo exercê-la também em 180 dias após a transmissão, né? Então acho que é um prazo meio bastante genérico aí para bastante institutos, né? Perfeito. Então a gente viu que a gente tem preferência na superfície, na laje, na sucessão, a gente tem a preferência. Então, se que nem se disse aí, o herdeiro ele vai ter esse direito de preferência, né? Se algum outro herdeiro queira vender, ele vai ter Exato. esse direito de preferência. A gente também tem direito de preferência no condomínio edilício. Ou seja, quando eu tenho locação de abrigo de veículos, que é as garagens, né, dentro dos condomínios, se eu quero vender a minha vaga, os demais condôminos eles têm preferência em relação a terceiros, a estranhos da unidade ali. Então eu também tenho direito de preferência nesses casos. Exato. E também quando a gente fala de hipoteca, né? Que a gente vai falar agora na sequência, se o imóvel hipotecado for alienado, o adquirente pode remi-lo, limpar o ônus, paga a hipoteca e limpa. Se houver uma licitação judicial por impugnação de preço, o adquirente lá atrás ele vai ter preferência na arrematação. Perfeito. Então, acho que um checklist aqui bem rápido, né, sobre o, o direito de preferência é ficar de olho na superfície, quais são os direitos superficiários do proprietário,
preferência na compra, quando que aparece igualdade de condições, e a laje, quais são os requisitos, essas autonomias e as limitações do direito de laje. Perfeito. Vamos entrar um pouquinho em garantias reais agora? Acho que garantias reais é um tema Vamos. bastante recorrente para a gente fechar aí direitos reais. A gente tem as garantias reais, elas são direitos reais constituídos sobre bem determinado, móvel ou imóvel, para assegurar o adimplemento de uma obrigação. São efetivamente garantias. Elas vão conferir ao credor o poder de vincular o bem ao pagamento da dívida e, em caso de inadimplemento, de não pagamento, de escuti-lo. Ou seja, vai transformar em dinheiro por meio de venda-leilão, conforme o regime aplicável, recebendo com preferência sobre credores quirografários. Aqui a gente tem aí a qualificação dos credores. Toma cuidado com isso. Elas vão diferir das garantias fidejussórias, que são as garantias pessoais, ali o aval, a fiança, porque nestas o esforço recai sobre o patrimônio de uma pessoa e não sobre um bem específico. Então, fidejussória é sobre o patrimônio de uma pessoa, as garantias reais sobre bem específico, tá? Então, tomar cuidado e acho que a gente pode trazer um pouquinho da natureza e estrutura aí das garantias, né? Perfeito, perfeito. Os direitos reais de garantia. Então, a gente pode. Vamos trazer alguns aqui para vocês. Nós temos o penhor, a hipoteca, a anticrédito, a alienação fiduciária. A alienação fiduciária ela tem um regime próprio e tem uma forte aplicação prática. Então, Exato. tomar cuidado com a alienação fiduciária. Famoso financiamento de veículo, né? O financiamento, né? Ela vai ser acessória, então existe a assessoriedade. A garantia ela vai pressupor uma obrigação principal, existente, válida e exigível, uma dívida, e extinto ou anulada a obrigação principal, a garantia tende a extinguir-se também, preservado situações de boa-fé e regras específicas de cada instituto. Mas ela, em regra, vai ser acessória, né? Em regra, ela vai exigir título, contrato ou um ato legal e tem que ter essa publicidade registral quando necessário, né? Então, um registro, uma verbação em determinados casos, que nem na hipoteca, a gente vai ter que ter um registro. A própria Salvo alienação engano, fiduciária de imóvel, né? alienação Precisa do registro. fiduciária, exatamente. E para valer contra terceiros, então. Perfeito. A gente tem algumas características aí que são fundamentais, a gente já falou da assessoriedade, mas tem também a sequela. A garantia ela sempre vai acompanhar o bem, ela é sequela daquele bem onde quer que ele esteja, permitindo ao credor escuti-lo, que é vender, levar a leilão, mesmo que tenha sido alienado a terceiros, tá? Então cuidado com isso. Uma exceção é a uso capião. Exato. Que vai trazer o Então, bem que a ali gente de já forma falou lá, limpa, né? né? Que traz bem de forma limpa. Exato. Indivisibilidade. O pagamento parcial da dívida ele não desonera proporcionalmente o bem garantido, salvo se tiver expresso ali no título que foi fundado ali aquela garantia. Exato. A gente tem o direito de preferência aqui previsto, né? Então, o credor com garantia real tem prioridade no recebimento do valor apurado na venda do bem em relação aos credores comuns. E você já disse, né? O contrato ele vai primeiro ele vai detalhar o valor do crédito, o prazo, as taxas de juros, a especificação completa do bem, e é indispensável o registro para eficácia perante terceiros. Exato. E a gente tem aqui a proibição ao pacto comissório. Então, é nula a cláusula que autoriza o credor a ficar automaticamente com o objeto da garantia se a dívida não for paga. Ele é obrigado a vender o bem judicial ou extrajudicialmente, tá? Perfeito. Então vamos entrar aqui, né, após essa breve introdução, né, vamos entrar em algumas modalidades de garantias reais. Então a gente já pegou algumas aqui que mais caem nas provas. A gente vai tentar passar para vocês aqui rapidamente, porque nosso tempo a gente, né, não é, a gente gosta de fazer os episódios ali dentro de um determinado período de tempo. Então mas voltamos a falar. Se vocês querem episódio específico sobre determinado tema, comentem que a gente vai trazer para vocês em um episódio específico. Então, Perfeito. modalidade de garantias reais. Penhor. Ele vai constituir-se em regra pela transferência efetiva da posse de uma coisa móvel. Então, o penhor de uma coisa móvel do devedor para o credor e uma garantia de uma dívida. Então, a regra é com a tradição, né? Quando é bem móvel, né? Coisa móvel é com a tradição, é a entrega da coisa ao credor ou ao terceiro e retirando, então, do devedor a disponibilidade fática imediata daquele bem. Perfeito. A gente tem algumas exceções aí pro penhor, né? Na questão da posse, então sem o deslocamento necessário da posse. A gente tem o par rural, o industrial e o mercantil e de veículos. A posse do bem ela vai continuar com o devedor, que deve necessariamente guardá-lo e conservá-lo como garantia para aquela dívida que ele está contraindo, né?
Perfeito. A gente tem alguns tipos ali, né? O convencional, que é o ajuste entre as partes, que é a famosa penhor, que você vai lá e penhora seu relógio, seu anel, sua joia por determinado valor, comprometendo-se a pagá-lo. Ou legal, imposto por lei para proteger certas classes, como hospedeiros e donos de prédios rústicos e urbanos, tá? Perfeito. Então, aqui a finalidade do penhor é ele dar ao credor um bem imóvel em garantia com uma prioridade de sequela dentro do regime do penhor. O penhor aqui é lembrado do trato feito. O trato feito, ele ia Exato. muito anos de penhor, né? A pessoa ir lá, deixar o bem, pegar um dinheiro e E depois depois ir se lá e pagar. prometer pagar, e se não pagar, perde o bem, né? Lá no trato Lá eles feito, perderam bem aqui vai ter que ir para uma venda, né? vai ter que rolar a venda em regra, mas ainda assim a ideia é essa, né? É você pegar um dinheiro emprestado e deixar ali um relógio em garantia pro cara que te emprestou o dinheiro. Perfeito. Cheque é objeto de penhor? Complicar um pouco a vida. Essa é uma questão boa para trazer para o pessoal. Cheque, salvo engano, ele é isso? O cheque ele tem ali umas peculiaridades jurídicas, mas sim, o cheque pode ser objeto de penhor, tá? Ele é um título de crédito e um bem móvel com valor econômico. Então, se você deixa um cheque aí para pegar algum dinheiro emprestado, você tá dando o cheque em garantia. Perfeito. É meio estranho, né? É meio estranho. Mas Cara, tudo bem, né? É válido. você tá trocando 6 por meia dúzia, mas você tá deixando um É, título de crédito então. que Mas tudo representa bem, né? dinheiro como garantia de um empréstimo que você tá pegando, né? Então, Uhum. dá para relevar aí esse ponto estranho aí que a legislação nos traz, né, cara? Né, tem algumas peculiaridades aí, mas tudo bem. Outro ponto importante para trazer para vocês é a hipoteca. A hipoteca, diferente do penhor, ela vai recair sobre bem imóvel, navio e aeronave. E aqui, diferente lá também do penhor, que o penhor, o bem, ele vai passar, então, né, para aquele que tá Em pegando, regra, né, né? tá em regra. Aqui, o bem, em regra, também, ele vai permanecer na posse do devedor. Exato. Na hipoteca, então, não há transferência da posse, né? O devedor ele vai continuar usando o imóvel É normalmente. porque é difícil, né, você passar o imóvel ali para o outro também, né, um pouco mais É, complicado. às vezes você tem sua casa, você mora nela, mas está precisando de uma grana, vai e hipoteca essa casa para levantar um capital, para poder fazer alguma coisa e deixa a casa ali em garantia, né? Continua usando, continua Sim, morando, com o risco de, se não pagar, ser despejado, né? Mas a casa tá ali em garantia, você continua usando enquanto estiver pagando ali. perfeito. E E o a registro hipoteca, ela vai... nesse ponto é central, né? Sim, Não. então, isso que eu ia falar, comentar que vai ter que ter o registro, né, até porque depois a pessoa vai vender esse imóvel. Então, é bom estar registrado ali que tem essa hipoteca para quem for comprar ter saber, né, desse ônus, né, no imóvel. Exato. E hoje em dia é possível, né? Haver mais de uma hipoteca sobre o mesmo bem. E a Sim, preferência, em regra, vai ser a ordem de registro, prioridade temporal aí, continuidade registral. Então, aquele que registrar primeiro a hipoteca tem preferência em eventual inadimplemento aí do devedor hipotecário, né? isso é muito importante, acho que para sua prova. Anota. Isso daí acho que tem que anotar aí, ó, fazer aquele grifo, marcar porque qual que é a regra então? Eu posso ter mais de uma hipoteca? Posso. Mas como que daí eu vou cobrar? Vai ser conforme a ordem do registro. Exato. Então, fiz 5 registros. Qual que é o que receber primeiro? É aquele que eu fiz o primeiro registro. E assim E, sucessivamente. então, aqui o direito não só corre quem dorme, quem registrou primeiro tem preferência, e com a venda do imóvel, levante-se aquele capital, paga-se o primeiro, o que sobrar, paga-se o segundo, se sobrar, paga-se o terceiro, se porventura sobrar algum valor, vai pro proprietário, né? Perfeito. E se não sobrar valor, essa dívida não se extingue, apenas a garantia não foi suficiente para pagá-la e o banco ainda pode exigir o restante da dívida do proprietário. Então, tomar cuidado com isso, salvo contratação de seguro, né? Nesse tipo de contrato. Sim. Então, que em linhas gerais, o adquirente do imóvel gravado, ele pode adotar mecanismos para liberar o bem mediante o pagamento ou depósito do valor devido. Vai observar ali as regras de cada caso. Isso, então é possível limpar esse ônus, né? Liberar o imóvel em caso de pagamento Libera. aí, ou depósito do valor devido ali da hipoteca. E uma pegadinha clássica, né? A hipoteca não torna o credor dono do imóvel, diferente da alienação fiduciária.
ela dá apenas o direito de excutir com preferência. Então, cuidado que existe essa Alienar, né? diferenciação entre hipoteca e a alienação fiduciária, que a gente vai falar um Perfeito, pouquinho mais para frente. perfeito. Agora a gente vai falar sobre anticrédito rapidamente, né? O que que é? O devedor ele vai entregar ao credor a posse de um imóvel para que esse perceba. Então, é diferente já da hipoteca, eu vou entregar o imóvel para que este perceba os frutos e rendimentos daquele imóvel, Exato. podendo ser com aluguel, com uma colheita, ou utilize para bater um pagamento de dívida, É, juros, principal, né, conforme ajustes ali, limites legais convencionados. exato. Então, é você entregar um bem para que os frutos dele paguem a dívida. É diferente Perfeito. da hipoteca que você não entrega o bem necessariamente, né? E a Uhum. retenção pelo credor extingue-se após 15 anos da Constituição. Então, o prazo máximo aí, em regra, vai ser de 15 anos, tá? É pouco usado, mas cai em prova, então acho que é interessante vocês estudarem. A anticrédito ela vai exigir muita disciplina contábil, né? O credor, porque nesses casos o credor ele tem que prestar contas daquilo que recebeu, daquilo que abateu, então ele tem que estar sempre certinho ali prestando as contas. Exato. E pra gente fechar ali, ela toma cuidado. Anota essa questão dos 15 anos. É marcador temporal clássico de prova, tá? O tempo de retenção, em certos contextos, em sua grande maioria, a regra geral, é 15 anos. Então, cair em prova, anticrese e tempo, pô, marca 15 anos que a questão provavelmente está indo para esse ponto e não para as exceções raramente encontradas. Perfeito. E acho que um outro ponto também interessante para ele trazer é a alienação fiduciária, né? Ou propriedade fiduciária pode ser também trazido na prova. Então, é a transferência temporária de propriedade de um bem ao credor até que a dívida seja quitada. Então, aqui eu faço uma transferência temporária. Então, eu vou transferir ao credor a propriedade resolúvel, que é a posse indireta. Enquanto o devedor, ele vai manter a posse direta e poder usar o bem. Perfeito. A diferença aqui é justamente a transferência da propriedade e, caso haja inadimplemento, a dívida não for paga, o credor deve vender a coisa a terceiros da mesma forma e aplicar o preço no pagamento do crédito e despesas, devolvendo o saldo ao devedor. Perfeito. Pagou a dívida, consolida-se ali a propriedade plena do devedor e tem abaixo ali do gravame da alienação fiduciária. É o carro, né? O empréstimo de veículo, empréstimo de casa, Financiamento, né? né? Simplesmente é uma alienação fiduciária. Então, a partir do momento que você pagou, vai lá dar baixa lá no gravame, no documento, e vai passar a ser do devedor. Exato. Antes você pode ver que um carro que tem alienação fiduciária, o documento, em regra, vai constar ali nas observações que a propriedade é do banco, né? Sim, A consolidação só vai ocorrer com a baixa mediante o recibo de quitação desse empréstimo. Então, e ele combina muito, né, com publicidade, ele tem um procedimento típico e proteção ao crédito, sem permitir necessariamente enriquecimento ilícito ao credor. Então, tem que tomar cuidado que tem alguns bloqueios ali da própria legislação para evitar o enriquecimento ilícito. perfeito. Alguns requisitos aqui de validade subjetivos, né, da alienação. Legitimidade, só pode alienar ou gravar o bem em garantia. Só quem pode alienar, gravar, pode dar o bem em garantia. Exato. As partes elas têm que ser capazes e tem que ter uma representação regular. Pode ser exigida para a gravação de bens a outorga conjugal, conforme o regime de bens e a natureza do ato. Nós temos algumas exceções, mas, via de regra, tem que exigir essa outorga conjugal. Perfeito. E a gente tem ali como objetivos o bem deve ser passível de alienação, estar no comércio. Deve ser penhorável, alienável com descrição suficiente. É, precisa da adequação do bem ali à modalidade, então o móvel para penhor, o imóvel para hipoteca anticrese, bem admitido pelo regime de alienação fiduciária em regra, tá? E a convalidação, né? Se alguém der em garantia algo que não lhe pertence depois de adquirido o domínio, a garantia torna-se válida retroativamente desde o registro. Perfeito. Uns requisitos formais aqui, que a gente já tratou, mas é bom a gente repassar para vocês, que é o título idôneo, ou seja, o contrato, ato com elementos essenciais, crédito, bem, condições, como que é. O registro e a averbação, quando exigidos, então é essencial para a oponibilidade a terceiros de definição de prioridade. E nós temos alguns efeitos práticos que amarram tudo aí na alienação fiduciária. E normalmente são questionados, né?
Em caso de concurso de credores, o credor com garantia real tende a receber antes do quirografário, respeitadas as preferências legais. Então, garantia real vale a pena por isso. Tem uma preferência ali na hora de receber. A exclusão do bem não é tomar para si, ele vai converter em dinheiro para satisfazer o crédito, né, observando o procedimento legal. A gente tem a subrogação e reforço ali, ou substituição da garantia. Então, pode ocorrer desde que preservada a segurança do crédito e a publicidade necessária. A troca de E bem como ali, você já né? bem disse, é a convalidação, né, que se alguém grava bem alheio e depois adquire a propriedade, pode haver aproveitamento dessa garantia conforme o regime, especialmente conforme o registro e a boa-fé envolvida. Exato. O sistema sempre vai prestigiar a publicidade e a segurança das relações, né? Perfeito. Então aqui acho que a gente estourou um pouquinho nosso tempo, mas conseguimos terminar aqui os direitos reais, né? Então, excelentíssimos, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. E a gente vai dar continuidade ainda no próximo episódio com Direito Civil. E a gente pede de novo, comentem, curtam e compartilhem o conteúdo com quem está fazendo OAB, com quem está estudando ainda na faculdade, que acho que são vídeos que podem agregar aos estudos. E qualquer dúvida, mandem nos comentários que a gente está aqui para auxiliá-los. Perfeito. Excelentíssimos, muito obrigado pela presença, paciência e carinho de todos com a gente, por nos ouvirem até agora. Sigam com seus cafés, bons estudos e até o próximo episódio.